Alô, alô, minha galera! Hoje vamos começar um curso para você que é professor de matemática e deseja fazer o mestrado profissional em matemática, Profmat. Acredite, você pode conseguir. Se eu conseguir, eu tenho certeza que você consegue. Um mestrado muito importante. Eu sou Tiago Roberto, professor de matemática, professor da rede pública de 2 municípios aqui de Salvador, e desejo que você se esforce e conquiste o seu mestrado tanto quanto eu conquistei. Precisando da minha ajuda, estamos aí. E vou começar esse curso com realmente esse objetivo. Eu tive pessoas que me ajudaram e eu vou ajudar vocês que também querem. E eu vou mostrar que existem questões de todos os níveis. Hoje eu vou resolver 5 questões, que para mim foram questões relativamente fáceis. Eu não fiz esse exame de acesso, mas todo ano eu olho a prova para ver se o nível mudou, aumentou, diminuiu, para comparar com relação ao ano que eu fiz. E para me aprimorar cada vez mais em questões de matemática. Porque nós sabemos, matemática é prática. Se você tiver prática, acredite, você vai conseguir. Peço também que nos acompanhem e nos inscrevam e se inscrevam nas nossas redes sociais que estão aí na nossa telinha. Facebook Tiago Roberto e Instagram Tiago Mate. Vamos lá? Matemática não tem enrolação, não, tem exercício. E é isso que a gente vai encontrar aqui no meu canal. Vamos lá. Denomina-se terno pitagórico um trio ABC de números positivos que satisfazem a expressão a quadrado mais b quadrado igual a c quadrado. Terno pitagórico é aquele terno de números dos triângulos retângulos, né? Onde ele diz que esse A é esse carinha aqui, x mais 2, o B é o 2x e o C é o 5 raiz de x. E foi bem interessante ele ter colocado isso, porque a história é a seguinte. Eu não sei qual é o maior desses números. Então, ele já ter colocado essa relação aqui foi ótimo. Então, vamos lá? X mais 2 e 2x são os catetos. E o 5 raiz de x é a hipotenusa. Então, fazendo os cálculos, vai ficar x mais 2 ao quadrado. Ele quer saber qual é o valor de x. Bem simples essa questão. Então, x mais 2 ao quadrado mais 2x ao quadrado é igual a 5 raiz de x ao quadrado. Até aí bem tranquilo, né? Vamos lá, isso aqui vai ficar o quê? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai ficar 4x mais o quadrado do segundo. Mais 4. Mais 2x ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado. Igual 5 raiz de x ao quadrado vai ficar 25x, né? Beleza. Vamos arrumar nossa equaçãozinha. Cinco x ao quadrado. Esse 4x com esse 25x ficará menos 21x. Mais 4 igual a 0. Então, agora é só resolver essa equaçãozinha no segundo grau, né? Menos b, vai ficar 21, mais ou menos raiz quadrada de delta, b ao quadrado menos 21 ao quadrado dá 441, menos 4 vezes 5, 20, vezes 4, 80. Isso tudo dividido por 2 vezes A, que o A é 5. Vai ficar igual a 21, mais ou menos raiz quadrada de 361, que é igual a 19, dividido por 2 vezes 5, 10. Aqui você vai considerar agora as duas raízes. Quem são as duas raízes? x1, que é igual a 21, mais 19 dividido por 10. 21 mais 19, 40. Dividido por 10, 4. x2
21 menos 19 dividido por 10. Isso aqui vai ficar 21 menos 19 dá 2 sobre 10. Simplificando, fica 1 sobre 5. Só que preste atenção. Aqui ele dá uma consideração. Que consideração é essa desses números A, B e C? São números inteiros positivos. Então, o x2, que é igual a 1/5, não pode. Porque aqui ficarão números racionais. Então, não pode. Então, o x é igual a 4. Só que vem aquela questão que não dá a resposta de cara, né? Então, você tem que olhar os conceitos. É um múltiplo de 5, 4? Não. É um número primo? Também não. Ele é divisível ou múltiplo de 3? Não. Divisível, que é a mesma coisa de múltiplo por 7? Não. Ele é um número par? Com certeza. A resposta correta é a letra E. Próxima. Quantos números pares com 4 algarismos distintos existem? Então vamos lá. Esse é um tipo de questão de contagem que a gente tem uma restrição. Qual é a restrição? O número tem que ser par e esse número tem que ter 4 algarismos distintos. Por exemplo, o número 1296 é um número par? Sim, porque termina em 6. Só que é um número desse caso específico também, porque os 4 algarismos são distintos. 2004 é um número par? Sim, por quê? Porque termina em 4, né? Só que não está nessa restrição aqui. Então, ele não pode, porque esses 2 algarismos são iguais. Então, vamos lá. A gente vai pensar nos casos. Os números não tem que ter 4 algarismos. E para ser par, a casa das unidades só pode ser 0, só pode ser 2, só pode ser 4, só pode ser 6 ou só pode ser 8. Aí você completa aqui. Então, esses são os casos primordiais. Por quê? Porque para ser número par... tem que estar nessas condições aí. Então, vamos lá. Se eu considero que esse número par termina em 0 e existem 10 algarismos, quantas possibilidades eu tenho para essa casinha aqui? Eu tenho 9 possibilidades, concorda? Aqui eu vou ter 8 e aqui eu vou ter 7. Então, é só multiplicar. Então, quantas possibilidades de números pares com o 0 na casa das unidades existem? 9 vezes 8, 72 vezes 7, 504. Aí você vai pensar, poxa, aqui é a mesma coisa, né? 9, 8 e 7, a resposta é não. Por que não? Porque aqui, ó, o final dele é 2. O 0 pode rolar entre essas casas aqui. A casa da dezena, da centena e da unidade de milhar. Então, você tem que tirar o 0 de onde? Da casa das unidades de milhar. Porque não existe um número de 4 algarismos tal que a casa das unidades de milhar é 0. Então, você tem que colocar aqui que aqui existem 8 possibilidades. Consequentemente, aqui poderão ter quantas? 8. Porque o 0 que não podia aqui nas unidades de milhar, pode agora aqui. E aqui vai ser 7. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 7, 448. E é um caso análogo a todos esses aqui, ó. 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7. Então, nesses outros 3 casos, também existirão 448 possibilidades. Agora é só fazer o quê? Somar. 4 mais 8, 12. 12 mais 8, 20. Mais 8, 28. Mais 8, 36.
6 vão 3. 3 mais 0, 3 mais 4, 7. 11, 15, 19. 9 vai 1. 1 mais 5, 6. 10, 14, 18, 22. Então, a resposta correta é a resposta letra D. É uma questão do nível fácil, que você só precisa tomar cuidado na restrição. As questões do Profimate têm muito isso. Você tem que pensar na restrição que você tem que ter o problema. E uma outra coisa é em que manipulação algébrica eu preciso fazer na questão para encontrar a resposta. Seja simplificar algum radical, seja racionalizar alguma fração ou algo do tipo. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Considere as afirmações sobre porcentagem. Ele dá esses 3 casos aqui. Aí ele pergunta, é correto afirmar que... Letra A não. Item 1. 144%, raiz quadrada de 144% é igual a 12%? Se eu tivesse tirando esse porcento aqui, né, esse símbolo de porcentagem, moleza, né? Agora, será que ela continua certa quando eu vou calcular a porcentagem? Sabe qual é a dica de calcular a porcentagem? Porque a história é a seguinte, ó. Vou fazer aqui uma questão bem interessante que eu faço com meus alunos. Quanto a raiz quadrada de 100%? Aí eu vou transformar essa porcentagem em fração. 100% é a mesma coisa de 100 sobre 100. E 100 sobre 100 é 1. Então, raiz quadrada de 1 é 1. Isso aqui é 1 inteiro. E 1 inteiro é a mesma coisa que 100%. Então, raiz quadrada de 100% é o próprio 100%. Então, basicamente, quando eu tiver essas pegadinhas que eu vou dizer aqui, que é aqui, o que é que eu tenho que fazer? Transformar a porcentagem em fração. Beleza? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 144% é a mesma coisa de 144 sobre 100. Raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 100 é 10. Só que aqui não está na forma de porcentagem, né? Porque porcentagem é uma fração cujo denominador é 100. Então, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Vai ficar 120 sobre 100, que é igual a 120%. Então, A1 é falso. A2, raiz cúbica de 12,5%. 12,5% sobre 100. Bom, essa é uma questão que você precisa fazer uma manipulaçãozinha algébrica. Porque raiz cúbica de 12,5 não existe. Quer dizer, não é que ela não existe, ela é um número irracional. E a raiz cúbica de 100 também é. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 1 essa fração. Só que 1 é esse? Ó, vou botar aqui um traço um pouquinho maior. Eu tenho que multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo. Por quê? Porque 10 sobre 10 é 1, então eu não vou alterar em nada. Agora observe aqui. Isso aqui vai ficar raiz cúbica. 12,5 vezes 10 dá 125. 100 vezes 10 dá 1.000. Por quê? Quando eu fiz essa multiplicação, agora esses valores que estão aqui, existe raiz cúbica. Raiz cúbica de 125 é 5. Raiz cúbica de 1.000 é 10. Beleza? Então agora apareceu o que eu queria. Só que está certo ainda não. Por quê? Porque eu tenho que transformar em porcentagem. Consequentemente, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 10. Por que por 10? Porque como o numerador aqui é 10, quando eu multiplicar por 10 vai ficar 100. Então vai ficar 50 sobre 100. Que isso aqui é a mesma coisa de 50%. Então, item 2 é verdade. Item 3. 3% vezes 5%. De novo, para a fração. 3% é 3 sobre 100.
5% é a mesma coisa de 5 sobre 100. 3 vezes 5, 15. 100 vezes 100, 10.000. A mesma coisa. Isso aqui é uma porcentagem? Não, por quê? Porque o denominador tem que ser 100, a forma padrão, né? Então aqui eu tenho que dividir por 100 e dividir por 100. Vai ficar o quê? 15 dividido por 100 é a mesma coisa de 0,15. E isso aqui dividido por 100 é igual a 100. Consequentemente, isso aqui é igual a 0,15%. Então, a questão 3 o item 3 é falso. Então, é correto afirmar que, a 2 que é verdadeiro. Beleza? Então, prestem atenção nessas questões fáceis, porque elas têm mini pegadinhas. E observe que aqui, eu tenho que fazer algumas manipulaçõezinhas algébricas para dar a resposta que eles querem. Nesse caso mesmo aqui, tinha que multiplicar por 10 para aparecerem as raízes cúbicas. Então, tantas outras questões que precisam de manipulações desse caso, desse tipo. Próxima. Em um estacionamento, há 5 vagas exclusivamente para carros e 7 vagas mais estreitas exclusivamente para motos. De quantas formas possíveis é possível estacionar 3 carros e 4 motos nessas vagas? Então vamos lá. Existem quantas vagas para carros? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui são as vagas para carros. E existem quantos carros? 3. Então pense comigo. Eu posso colocar um carro aqui e um carro aqui. É uma possibilidade. Esse aqui eu vou chamar de carro, sei lá, A1, carro A2 e carro A3. Só que essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é eu colocar o A2 aqui e um A1 aqui. Aí a pergunta é, são os mesmos carros? Sim. Mas é a mesma maneira de arrumar os carros? A resposta é não. Então, esse é um caso específico de chamado contagem, né? Um exemplo de contagem que eu vou resolver via arranjo. Beleza? Por que arranjo? Porque eu tenho 5 possibilidades para organizar meus carros. E dessas 5 possibilidades, eu estou pegando de quantas em quantas? 3 em 3. E se eu mudar a ordem, muda a possibilidade. Muda meu caso. Então, por isso que será um arranjo de quanto? De 5 elementos tomados 3 a 3. E as motos? As motos é o mesmo raciocínio. Arranjo de quantos elementos? 7 elementos tomados 4 a 4. E vou fazer o que com essas duas? Pense um pouquinho, eu vou multiplicar. Por que eu vou multiplicar? Porque aqui são tantas possibilidades e aqui tantas possibilidades. Para eu saber as possibilidades totais, eu tenho que multiplicar, né? Isso aqui é o início do princípio fundamental de contagem, né? Princípio multiplicativo. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar fatorial de 5 sobre fatorial de 5 menos 3 vezes fatorial de 7 sobre fatorial de 7 menos 4. Então, aqui embaixo é fatorial de 5 sobre fatorial de 2 vezes fatorial de 7 sobre fatorial de 3. Dando uma arrumadinha, em cima vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 7 vezes 6, vezes 5 vezes 4
vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Simplifica, né? Aqui vai ficar o quê? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 210. 210 vezes 4, 840, que é um vezes, viu, gente? Então, 84 vezes 6 dá 504. Com mais 2 zeros, 50.400. Resposta correta, letra B. Beleza? Vamos para a última questão de hoje, que é uma questão também bem interessante. A questão diz assim, ó, as médias aritméticas das notas das turmas A e B são respectivamente iguais a 6 e 5. Então, vou escrever aqui, só para ficar organizado. Média aritmética da turma A igual a 6. E a média aritmética das notas da turma B é igual a 5. Sabendo que a turma A tem 30 alunos, eu vou escrever logo isso. Então, a turma A tem 30 alunos. Então, como é que eu calculo essa média? Eu vou somar a quantidade de alunos. Eu sei quais foram as médias de cada aluno? Não. Então, eu vou dizer que é x1 mais x2 até o 30º aluno. Até o 30º aluno, dividido por quanto? Por 30. Isso aqui é igual a 6. Beleza? E agora da turma B. Da turma B, que tem quantos alunos? 45. A média foi quanto? 5. Vou escrever isso também. A turma B, eu vou dizer que é y1 mais y2 até y45 dividido por 45 igual a 5. Aí a pergunta é, a média aritmética das notas desses 75 alunos das duas turmas é igual a... O que é que a pessoa poderia fazer rapidamente? Somar e dividir por 2, né? 6 mais 5, 11, dividido por 2, 5,5. Mas acredite, uma questão nunca será tão fácil. Então, aconselho sempre fazer a continha, o maior que ela seja. Se bem que aqui não é uma questão tão grande, mas uma questão para ingresso no Profimate, no mestrado, não seria tão simples, né? A gente tem que algebrizar para encontrar o valor certo. Então vamos lá, aqui eu vou dar uma arrumadinha. Ó, esse 30 está dividindo, vai passar multiplicando, então vai ficar x1 até x30 igual a 180. E aqui o y1, ó, até o y45 é igual a 225. Por que eu fiz isso? Porque para saber as notas dos 75 alunos, eu preciso saber as notas de todos eles. Então, como eu já sei todas as notas, agora eu posso calcular a média. Vai ficar o quê? 180 mais 225 dividido por 75. 180 mais 225 dá 405, dividido por 75. Vou simplificar para adiantar minha conta. Para dividir por 15, né? 405 dividido por 15 fica 27. E 75 dividido por 15 dá 5. Agora fica moleza a minha conta, né? 27 dividido por 5 dá 5,4. Ó, bem parecido com aquele 5,5, né? Só que estaria errado. Porque é uma questão de marcar e ele não quer saber se está meio certo. Está errado, porque a resposta correta é 5,4. Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido todas as questões que a gente fez. E nosso objetivo é cada dia avançar com mais e mais questões e fazer com que você acredite. Se eu conseguir meu mestrado, você também vai conseguir. Valeu, galera. Um abraço a todos e tchau, tchau. Nos sigam nas nossas redes sociais. Grande abraço.